Olá, turma. Agora nós vamos entrar em uma estrutura do Si que retorna duas situações. Como nós já vimos, no programa nós podemos ter duas condições de retorno, que é verdadeiro ou falso. Na estrutura condicional simples, se a condição for verdadeira, ela vai para um desvio e executa um ou mais comandos. Na estrutura condicional composta, ele trabalha com as duas situações, o verdadeiro ou falso. Então, a estrutura condicional simples tem essa estrutura. Ó. Repare que agora nós temos dois blocos de comandos com abre e fecha chaves. Então, na primeira, lá, se a condição é verdadeira, ele vai executar comando 1, comando 2 ou mais comandos. E agora apareceu o senão. Se a condição é falsa, ele entra no senão, ou seja, caso contrário, e executa um outro bloco de comandos. Para a gente ver essa situação, nós vamos ver aqui, ó, duas condições, dois exemplos, né? Se tipo é igual a V, a letra V, escreva à vista. Se o tipo não for a letra V, escreva a prazo. Reparem que todas as vezes que eu fizer comparação com a variável do tipo cadeia, o valor tem que ser entre aspas. No segundo exemplo, o valor é numérico, e aí eu coloco um desconto. Ó. Se o valor é menor ou igual a 1.500, total é igual a valor menos 20. Se não, ou seja, se o valor é maior que 1.500, total é igual a valor menos 50. E o escreva total não faz parte nem do si verdadeiro, nem do si falso. Ele vai mostrar o resultado de qualquer maneira, pois não faz parte da estrutura condicional se. Apesar do Excel não fazer parte de linguagem de programação e não ter nenhum objetivo de aprendizagem no nosso curso, ele tem uma função muito interessante de condição que dá para mostrar claramente como acontece o comando se dentro de uma linguagem de programação real. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o Excel. Nós vamos fazer uma planilha muito simples, só para a gente definir aquele exemplo que nós vimos anteriormente. Vou colocar aqui rapidinho, ó. Controle de vendas, nada demais. Vamos dizer que eu tenha um tipo, eu tenho o valor, e eu vou mostrar um tipo, que a gente vai usar a função se, e vamos usar o total. A pessoa fez uma compra, e aí ela vai pagar à vista. A pessoa fez uma compra a prazo. Nesse valor à vista, ela fez uma compra de R$1.000. Esse valor a prazo, ela fez uma compra no valor de R$3.500. Nesse tipo, eu quero mostrar se ele comprou à vista ou a prazo. Então, nós temos uma função se, que é muito parecida com o comando se,
que a gente vai usar direto lá no Portugal, que ele possui 3 parâmetros. Olha que interessante quando você coloca uma fórmula. Toda fórmula começa com sinal de igualdade e a função é se. Quando eu abro parênteses, ele me mostra quais são os 3 parâmetros que existem. Teste lógico, que é uma condição, ponto e vírgula, que separa os parâmetros, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. E aí eu vou colocar meu teste lógico. Ó, essa letra V, ela está na célula A3. Então, eu vou colocar, se A3 for igual, entre aspas, a letra V, ponto e vírgula, eu vou mostrar à vista. Ponto e vírgula, repare, gente, que esse ponto e vírgula é como se fossem aquelas chaves, porque aqui no se do Excel é uma coisa mais simples, é apenas uma situação de exibição. Então, caso contrário, né, o A3 não for igual a V, ele vai me mostrar a prazo. Repare bem a fórmula e eu vou teclar Enter. Me mostrou à vista. Na segunda compra, eu vou simplesmente copiar essa fórmula para baixo. Ó. Tem esse quadradinho verde, quando o cursor se transforma nessa cruzinha preta, eu clico e arrasto para baixo. E aí ele me mostra a prazo. Então, vejam que aqui no Excel eu tenho uma situação que, quando eu tenho o valor, a fórmula ela já retorna a situação automaticamente. Então, eu vou dar um duplo clique para ver a fórmula de novo. O A3 é igual a V? Se for verdade, vai retornar à vista. Se o A3 não for igual a V, vai retornar a prazo. Se esse valor que está na célula B3, ele é menor ou igual a 1.500, eu quero dar um desconto de R$20. Então, eu vou pegar esse próprio B3 menos R$20. Caso contrário, então repare que esse ponto e vírgula é como se fosse aquele senão que nós vamos usar. O B3 é menor do que 50. Então, ele me mostra, se o valor é menor ou igual a 1.500, no caso R$1.000, o total vai ser 980. Se eu copiar a fórmula para baixo, eu vou ter um líquido de 3.450, porque esse valor aqui é maior do que 1.500, então ele deu um desconto de R$50. Tá vendo que no Excel nós temos essas 3 situações do se, da estrutura se, da estrutura condicional composta, bem visível. A condição, o que vai ser executado se a condição é verdadeira, o que vai ser executado se a condição for falsa. E agora nós vamos ver na nossa pseudolinguagem, né? Que é o Portugal. No Portugal, nós vamos fazer esse exemplo que temos nessa videoaula, tá? Vamos criar um novo arquivo. E nós temos 3 variáveis, né? A primeira, do tipo cadeia, tipo. Nós temos o valor da compra, então vai ser do tipo real, vou colocar valor. E quando eu fizer o cálculo do desconto, eu vou jogar para uma variável chamada total. E aí, entrada, processamento e saída, né? Eu vou colocar aqui para a pessoa digitar o tipo. Digite o tipo de pagamento. A pessoa vai digitar à vista ou a prazo. Então, leia a variável tipo.
E aí nós vamos fazer a entrada do valor da venda. Escreva digite o valor da venda. Leia valor. Primeiro nós vamos mostrar para o usuário qual é o tipo de pagamento. Então, olha só, se tipo for igual, tá vendo que agora, né, o Excel, gente, trabalha com o sinal de igualdade na comparação apenas com 1. Na linguagem do Portugal que nós estamos usando, ele usa 2, né? Nós já vimos antes que quando eu uso 1, é uma atribuição e aqui é uma condição. Se o tipo for igual a V, ele vai mostrar. Escreva, o valor foi comprado à vista. Se não, escreva, o valor foi comprado a prazo. Duas questões importantíssimas que apareceram aqui agora. A primeira é que, nesse caso do Portugal Studio, como nós estamos usando uma situação parecida com a linguagem C, o JavaScript, que é o nosso objetivo final, ele vem da linguagem C, ele a gente chama de case sensitive, tá? Deixa eu colocar como um comentário aqui para você entender e pesquisar isso aí, ó. Ele é case sensitive. O que significa isso? Ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, para ele, X maiúsculo é diferente de X minúsculo. Isso é muito importante. Se você digitar aqui, ó, um tipo V maiúsculo, esse se tipo igual a V minúsculo vai dar falso. Isso é muito importante de a gente saber. E a gente não se preocupa tanto com essas situações na linguagem, porque normalmente a gente cria uma lista de opções para que o usuário não erre. Isso aí nós vamos ver bem mais adiante, ok? E a segunda situação é sobre o senão em relação à condição falsa. Repare que eu estou perguntando se o tipo é igual a V, se for verdadeiro, mostra à vista. E o caso contrário, a prazo, obrigatoriamente não é P, pode ser qualquer valor. Nesse momento de aprendizagem, nós não vamos nos preocupar com isso. Se a pessoa digitar um X, um M, um Z, um asterisco, ele é caso contrário, ele vai ser o senão. Só que a gente está pensando aqui que o tipo da venda vai ser ou V ou P. Isso se chama estrutura condicional composta, e essa estrutura condicional composta, ela tem mais uma outra situação aqui de senão. Não vamos nos preocupar com isso agora, tá? Vamos deixar do jeito que está, e aí a gente vai aprender a colocar um se com mais outro se. Agora vamos ver a outra situação, que é a do valor.